A gente querer negar biotipo, é claro que você tem os jogadores fora do padrão, que são os gênios que Claro. conseguem superar a dificuldade física, vamos chamar assim, de não ser uma altura ideal para jogar futebol, não ter um biotipo muito legal para jogar futebol. Mas não dá para Zago, negar. Oi? Zago, Zago, neste momento tem alguém nos ouvindo e pensando assim: ah, então no time do Zago o Romário não joga, o Messi não joga. Não, não tô. Não. Eu tô. A genialidade, talento, esses caras superam, esses caras eles são capazes de ações assim. Mas assim, se você for olhar para a grande média, para a grande maioria, nesse recorte de nível de Liga dos Campeões, né? Que a gente fala, não tem como negar que o biotipo do jogador vai fazer diferença. O jogador de estatura maior e de fibra rápida, ele vai ter muita vantagem. Por quê? Porque, mas eu compenso na tomada de decisão, só que eu estou num nível que todo mundo toma decisão boa o tempo todo. Então, assim, a questão física ela é diferencial, cara. Porque é um diferencial que eu interfiro pouco. Eu interfiro pouco, porque eu não consigo fazer um jogador crescer. Eu mexo pouquíssimo com o percentual de fibra rápida que ele tem, eu mexo pouquíssimo. E do ponto de vista motor, o que eu aumento de velocidade no jogador depois que eu passou a fase sensível lá na adolescência, na pré-adolescência, com 11, 12, 13 anos, eu aumento pouquíssimo melhorando a parte motora dele. Então são coisas que você melhora pouquíssimo. Então o que eu vou melhorar em relação à tomada de decisão do jogador vai depender muito o limite dele com o biotipo. E aí, por exemplo, você falou do Fabinho. Eu preciso ter um cara no centro do campo que ganhe duelo aéreo. Eu preciso ter um cara que tenha perna rápida para jogo de perna de apoio, jogo de condução e passe. Ele precisa ter perna comprida para interceptar mais passe. Né? Ele precisa ter perna comprida, a perna comprida vai facilitar ele. Mas a leitura, todos vão ter boa leitura, muitos vão ter boa leitura. O de 1,88 m e o de 1,68 m. A questão é que aí, o que eu posso interferir na tomada de decisão é onde eu posso melhorar. Então, assim, não é. E aí é importante, o Eduardo, o que você falou. Nós não estamos falando de radicalismo, só joga alto, só joga. O Messi não joga, o Romário não joga. Não, cara, não é isso, não é isso. Mas esse jogador, o biotipo dele favorece bastante o tipo de ação que eu quero dele e fazer. O Fabinho, ele é produto de um projeto ali na região de Campinas do Paulínia. Ele é um jogador com biotipo, mas ele é um jogador que foi fabricado por um bom processo de formação. Se ele não tivesse biotipo, talvez ele não conseguisse chegar, porque ele não era, quando ele era mais jovem, dos mais talentosos da geração dele. Tanto que ele foi pegar num clube do interior de São Paulo para fazer o processo dele. Mas o potencial físico e de evolução cognitiva que ele teve na carreira levou ele para esse nível. Né? Levou ele para chegar nesse nível. Então nós temos que entender também que não se nega vantagem no esporte de alto rendimento. Tudo que eu posso gerar. É claro, se eu quero um jogador que mude com a bola em condução de troca de lado, ele precisa ter centro de gravidade mais baixo, como o Messi tem, como os grandes dribladores têm. O centro de gravidade mais baixo no futebol favorece muita coisa. Então, o jogador baixo tem vantagens. Mas para esse tipo de ação que a gente está falando aqui, de preenchimento de espaço, domínio de espaço, de uma defesa dominante, é fundamental o perfil, o biotipo do jogador também.